Seja bem-vindo a este canal do YouTube, eu sou Pedro Rosa. Neste canal eu falo sobre o diagnóstico de transtornos mentais, como é que essa maneira de fazer o diagnóstico, de entender o diagnóstico de transtornos mentais está mudando ativamente neste exato momento. Então eu te convido aqui a se inscrever no canal, a clicar aqui no sininho para você receber as notificações. Eu estou tentando postar aqui um vídeo por semana sobre esse tema muito importante. E esse aqui é o manual do DSM parte 2. O DSM é um manual, ele é um manual diagnóstico estatístico dos transtornos mentais, e aqui eu estou fazendo o manual do manual, que é como é que você usa o manual, como é que você, aqui no caso desse vídeo, como você usa, né? Eu falei do vídeo anterior como você não usa, né? Achei importante ter essa perspectiva de que o DSM ele é uma ferramenta, ele é um instrumento, e como toda ferramenta, todo instrumento, ele pode ser bem usado para benefício do clínico e do paciente, ele pode ser mal usado para prejuízo do clínico e para prejuízo do paciente. Então vamos lá, vamos falar sobre o jeito certo de usar o DSM. Em primeiro lugar, isso é óbvio para qualquer ferramenta, entender o manual, conhecer o DSM, o que o DSM é de verdade. No primeiro vídeo eu falei um pouco sobre a história do DSM, tem um vídeo só sobre a história, mas no vídeo anterior do manual do que não fazer, eu também falei sobre um pedacinho da história do DSM. Então entender ali a história do DSM é importante, mas aqui estou falando especificamente de ver o manual de verdade. As pessoas às vezes vão direto ali no critério diagnóstico que elas querem ver, mas vale a pena, digamos assim, você ler a introdução, ler como é que ele é feito, ler como é que ele entende, qual é a definição de um transtorno mental. A ideia é que as pessoas leiam o manual. É claro que isso pode tomar muito tempo, porque ele, afinal de contas, ele tem 1.400 páginas. Mas veja comigo, se você teve um paciente com transtorno bipolar e você pegar o capítulo de transtorno bipolar e você ler esse capítulo, e aí daqui a um tempo você vai ver um paciente que tem o transtorno do impulso, aí você vai lá e você lê o transtorno do impulso, você lê o capítulo do transtorno de impulso, você vai ter uma perspectiva de ao longo do tempo se familiarizar com aquilo. Eu garanto para você que se você pegar, por exemplo, e você lê o capítulo sobre o transtorno bipolar, você vai entender como que aquilo é organizado. Não adianta você ler o critério diagnóstico de um transtorno mental. O DSM, ele tenta, de alguma maneira, fazer um mapa daqueles diagnósticos. Então, por exemplo, aqui nesse exemplo de transtorno bipolar, está lá o capítulo de transtornos bipolares e transtornos relacionados. Aí você vai perceber que ele vai desenhar ali e descrever o transtorno bipolar tipo 1, aí ele vai pegar o transtorno bipolar tipo 2, ele vai limitar o transtorno bipolar tipo 1, o transtorno bipolar tipo 2, e ele vai colocar ali a ciclotimia, o transtorno ciclotímico, ali no limite entre o transtorno bipolar tipo 2. Então ele vai organizar dessa maneira. Então isso é esclarecedor. Agora, tem uma razão do porquê eu estou falando isso, para você ler o manual, no vídeo 2, não no vídeo 1. Não no vídeo do que não fazer. Porque quando você vai ler, aí, por exemplo, esse capítulo do transtorno bipolar, você já sabe o que não fazer. Você já sabe sobre você não entender que o DSM ele tem operacionalizações que devem ser aplicadas a ferro e fogo, que elas são operacionalizações que devem ser entendidas como revelação divina ou como uma lei, ou ainda que vai entender que a operacionalização constitui e não identifica o transtorno mental. Tudo isso está lá nesse primeiro vídeo, porque isso é um arcabouço, são premissas muito importantes para você entender como deve ser usado aqui o manual. Então, primeiro, conheça o manual. Segundo, a gente tem que conhecer a psicopatologia por trás do manual, né? Então, não adianta a gente olhar lá no capítulo de transtornos psicóticos, transtorno do espectro da esquizofrenia, né? E a gente não saber o que é um delírio, a gente não saber o que é uma alucinação, a gente não saber como é que a gente percebe um delírio no paciente, como é que a gente investiga a presença e a caracterização das alucinações, assim por diante. Isso, claro, pode se aplicar a algo muito clássico da psicopatologia, como os delírios e alucinações, mas isso também se aplica a instâncias, digamos, menos clássicas da psicopatologia. Porque quando a gente olha ali na definição do transtorno da personalidade borderline, tem lá problemas de self, um self fragmentado, um self instável, a gente vai ter que entender o que quer dizer o self instável, um self fragmentado. Quando a gente vê um transtorno de personalidade narcisista, ou variações de autoestima, a gente vai ter que entender o que é autoestima. Então, eu falei isso um pouco no vídeo anterior, de que a gente precisa lembrar que o DSM ele não é o único instrumento. Mas aqui é um chamado às pessoas estudarem psicopatologia, de terem
digamos assim, conhecimento da psicopatologia, haverá vídeos aqui nesse canal a respeito desse tema, você pode ter certeza. Eu falei aqui já nesse vídeo que o DSM começa a definir, né? Aquele exemplo que eu dei, transtorno bipolar tipo 1, tipo 2, transtorno ciclotímico, que vai colocando ali os limites. Só que a gente tem que lembrar que esses limites, e eu falei disso no vídeo sobre os problemas do modelo atual, que é o problema dos limites arbitrários. O DSM ele coloca limites arbitrários, esses limites eles são necessários para uma operacionalização, então tem que ter lá um critério de duração da depressão, 2 semanas, critério de duração da mania, 1 semana, quer dizer, tem certos critérios, número de critérios, número de eventos, crise de raiva em TEI, episódios bulímicos na bulimia, etc. Tudo bem, tu tem esse critério, isso é um limite, que serve tanto para separar o transtorno mental da ausência de transtorno mental, quer dizer, o paciente tem ou não tem transtorno mental, ele pode ser que ele tenha nenhum transtorno mental pelo DSM, mas também nos limites entre os transtornos mentais. E aí a gente vai ter que lembrar que esses 2 limites, esses são limites que são zonas cinzentas. São limites que eles são menos precisos do que a operacionalização descreve. A gente não deve ler aquilo ou ouvir alguém falar, porque tem que ter 2 semanas ou porque tem que ter XYZ. Aquilo como se aquilo fosse um limite rígido, como se fosse um limite nítido, como se ele fosse um limite baseado em evidências. A maior parte das vezes não é. Então não é como limite entre municípios. Você vai na estrada, você vê limite do município tal. Ou naquelas fotos que tem lá a pessoa que tá, ela dá um passo para um lado, ela está num país. Ela dá um passo para o outro lado, ela está no outro país. Isso não existe. Não é assim que é o limite arbitrário. Nós vamos ter que, digamos assim, estudar esses limites. A gente pode dizer, é o estudo do diagnóstico diferencial. E se você segue ali a primeira recomendação que eu dei aqui deste vídeo de conhecer o DSM, de ir lá e ler, você vai ver que a parte de diagnóstico diferencial, ela é infelizmente pequena, escassa, superficial, muitas vezes sem uma clareza da definição. Vou dar um exemplo aqui. Então, quando você pega o diagnóstico diferencial entre alguns transtornos da personalidade e o espectro autista, tem ali alguns transtornos da personalidade, tem algumas formas de socialização que podem ser difíceis de discriminar de um paciente que tem autismo. O DSM ele fala para você analisar, em grande medida, outras manifestações do autismo, por exemplo, estereotipias, etc., questões de linguagem. Mas veja que é claro que isso deve ser feito, né? É claro que a gente deve olhar outros sintomas, mas a diferenciação entre a socialização de alguns transtornos da personalidade, talvez personalidade esquizoide, personalidade evitativa, em relação a um paciente com espectro autista, nesta instância de socialização, a gente precisa de uma discriminação. É claro que a gente vai olhar outras instâncias, mas isso não deve fazer com que a gente abra mão de olhar essa instância de socialização, que é fundamental para os 2 grupos diagnósticos. Isso se aplica a outras instâncias clínicas, como a tendência à distração de um paciente com TDAH e um paciente com transtorno bipolar, um quadro de mania ou hipomania. É evidente que alguém pode dizer, puxa, mas é o curso clínico, TDAH é um curso do tipo um traço, veio do desenvolvimento, o transtorno bipolar, esses episódios são episódios. Sim, esse é um critério importante, mas a gente não deve abrir mão de analisar o fenômeno. A gente está vendo um paciente distraído na nossa frente. Será que essa é uma distração típica de quem tem TDAH ou de quem tem transtorno bipolar? Essa diferenciação, que é uma diferenciação que a gente chama de fenomenológica, e não uma diferenciação de curso clínico, são coisas diferentes, ambas importantes, não devemos abrir mão de nenhuma delas. Essa diferenciação fenomenológica, ela é fundamental. E o DSM, ele é pobre nisso. O que significa que se tem um instrumento que ele tem um defeito, ele tem uma incompletude, ele tem uma imperfeição, a gente precisa ir atrás de outros instrumentos que completem, né? Isso é claro. Então, ou seja, entender as vantagens do DSM, ele é abrangente, ele tem critério diagnóstico para tudo, ele ajuda a gente a conhecer transtornos mentais que a gente não conhece, ou seja, tudo isso é muito interessante, né? Ele tem seus defeitos, a gente tem que descrever os defeitos e assim por diante. Uma coisa que a gente deve fazer aqui, justamente por essa dificuldade do DSM em ser um instrumento completo, aqui eu dei um exemplo aqui sobre o diagnóstico diferencial, o que a gente deve fazer é estar aberto à mudança, estar aberto a transformações.
Uma curiosidade sobre mim, porque eu escolhi psiquiatria, dentre várias razões, é que eu queria ali que eu fizesse uma especialidade médica, que durante meu treinamento, meus primeiros anos de prática, eu tivesse uma especialidade em transformação e que dali a alguns anos ela estivesse diferente do que ela é. E isso, com certeza, eu fiz a minha formação ali em 2011, 12, 13, sim, houve muita mudança desde então, faz 10 anos, né? Esses 10 anos foram de muitas mudanças na psiquiatria. E mudanças, eu até a ponto de dizer, predominantemente não farmacológicas, mudanças sobre como a gente entende o diagnóstico. Ou seja, não colocar o DSM como a nossa única fonte de informação sobre o diagnóstico psiquiátrico, mas está aberto a outras fontes. Eu falei no vídeo anterior, falei nos vídeos de história do DSM, etc. O DSM ele é produzido pela Associação Americana de Psiquiatria. Ele tem uma perspectiva de uma associação profissional. E mesmo que a gente for aplicar isso, por exemplo, puxa vida, a CID-10, a CID-11, ela é produzida pela uma instituição, pela Organização Mundial de Saúde, que é uma instituição que tem muito poder, é uma instituição que tem muita influência, e uma instituição que tem uma opinião. Ela vai chamar os seus especialistas que vão organizar ali, uma organização ali do diagnóstico, que vai ter seus problemas, vai ter suas qualidades, mas que não é a única maneira de ver o diagnóstico, né? E aqui é importante dizer que existe pressão imposta sobre a OMS e pressão imposta sobre a Associação Americana de Psiquiatria para produzir uma classificação que tenha uma coerência maior com a psicopatologia. Digo isso porque você não deve achar que porque o DSM é predominantemente categorial, que a melhor maneira de descrever a psicopatologia é através de categorias. Então, todo aqui o meu canal, o YouTube, minha exposição em redes sociais envolve divulgar um modelo dimensional, que é um modelo que tem uma relação com a estrutura empírica da psicopatologia, que é muito maior. A gente sabe que a estrutura empírica da psicopatologia ela é dimensional, ela é uma hierarquia de dimensões. Eu já gravei vídeo sobre isso, modelo dos 5 fatores, sobre assim por diante, você pode conhecer tudo isso. Agora, aqui a questão central é, também não estou falando para você abandonar o DSM, não estou falando para você abandonar a CID-11, ela está aí, a gente tem treinamento na CID-11, a gente usa a CID-11, a gente usa o DSM, a gente vai precisar de uma transição, a gente vai precisar abrir a cabeça e a gente começa por não achar que o DSM é a única fonte de informação. Inclusive, porque o DSM já colocou ali no seu DSM-5, 2013, manteve no DSM na edição revisada o modelo alternativo dos transtornos da personalidade, que é o modelo dimensional, que a CID-11 propôs agora no seu lançamento, um modelo semelhante para os transtornos da personalidade. Então, ou seja, a gente não achar que o DSM é a única fonte de informação, a gente vai ter que beber de outras fontes. O que fazer? Isso aqui eu estou falando uma coisa espelhada do item do outro vídeo, que era não aplicar os critérios diagnósticos de uma perspectiva constitutiva, como se eles constituíssem, fossem literalmente diagnóstico. E aqui eu vou dizer o que fazer. Aplique o critério diagnóstico como uma perspectiva indexical, como ele faz um índice, ele indica, ele aponta, ele mapeia o diagnóstico. Então essa metáfora é muito importante de um mapa para a psicopatologia, da mesma maneira como no Waze, no Google Maps, Map on Maps, qualquer mapa que você quiser, Mapamundi, ele faz um mapa daquilo, né? O mapa não é o seu território, o Mapamundi não é um mapa da Terra, e todo mapa é imperfeito. Aqui que eu estou querendo dizer, isso também se aplica muito a pacientes que têm múltiplas comorbidades. O paciente tem 2, 3, 5 diagnósticos. Isso soa pouco razoável para o leigo, deveria soar pouco razoável para o clínico. Por quê? Porque a gente vai ter que ter uma organização melhor do que essa. A gente vai ter que ter uma capacidade de fazer uma síntese da psicopatologia desse paciente que não passe por simplesmente descrever lá e dar tique em determinados diagnósticos. Um paciente que tem depressão, TAG, TEPT, transtorno de personalidade borderline, insônia crônica e assim por diante, esse é um paciente que ele vai ter que ter uma súmula psicopatológica, um sumário, uma compreensão que permita uma formulação de caso que vai muito, 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 muito além da categoria do DSM. Essa é uma questão evidente, não usar o DSM como a literalização do diagnóstico ou como uma fonte única de uma formulação de caso. Último item aqui, o que fazer? Eu falei para você ali que o DSM-5 e a CID-11 incluíram um modelo dimensional para os transtornos da personalidade. O que eu acho aqui sobre o que fazer com o DSM? Conhecer esses modelos. Pegar no DSM, ler o AMPD. Tem um vídeo aqui no canal sobre isso. O que é um modelo alternativo para os transtornos da personalidade e o que é o modelo dimensional para os transtornos da personalidade da CID-10. Vocês vão perceber
que aquilo é algo bastante diferente, é algo que pode soar complexo, é algo que pode soar novo, mas é algo que tem uma consistência interna muito grande. Essas duas classificações que estão aí na CID-11 no DSM-5, elas são produto de décadas de pesquisa robusta, coerente, e a opinião majoritária dos especialistas em personalidade é que a melhor maneira de descrever a personalidade normal e a personalidade adaptativa é através de dimensões que estão organizadas em uma estrutura hierárquica. Isso culminou com esses dois modelos. E esses modelos são o começo de uma mudança. A gente está começando a ver uma onda. O que eu sugiro para você é que você faça isso o quanto antes. Você vai ter que estudar esse modelo dimensional cedo ou tarde. Se você estudar esse modelo dimensional mais cedo, vai ser melhor para você e para os seus pacientes. Essa mudança está em andamento, ela vai acontecer. A gente sabe que os maiores pesquisadores, as maiores pessoas influentes que tem no modelo, da maneira como a gente entende as categorias diagnósticas, elas vão fazer mudanças nos próximos anos. Isso está evidente na literatura, para quem acompanha a literatura científica nessa área. Portanto, quanto antes a gente se atualizar, melhor para nós, melhor para os nossos pacientes. Então, este aqui foi o vídeo do que fazer com o DSM, que é conhecer o DSM, efetivamente, conhecer a psicopatologia, entender que o DSM é limitado em termos de diagnóstico diferencial, portanto a gente vai ter que abrir a nossa cabeça para outras fontes de informação, para fazer um diagnóstico de pacientes complexos com múltiplas comorbidades, porque a perspectiva do DSM ela não é suficiente para isso, principalmente se a gente usa uma perspectiva constitutiva, coisa que a gente não deve fazer, que a gente deve usar uma perspectiva indexical para o diagnóstico, e para a gente conhecer os modelos dimensionais das novas classificações, o modelo alternativo de transtornos da personalidade do DSM-5 e o modelo dimensional da personalidade na CID-11. Então, são 5 coisas para você fazer em relação ao DSM. Muito obrigado pela atenção e audiência nesse vídeo. Inscreva-se no canal, veja aqui o sininho para você receber os próximos vídeos e até mais.